amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Charlene Cortes e estou aqui no nosso vlog imobiliário para conversarmos hoje sobre uso capião versus adjudicação compulsória. Qual das duas medidas adotar quando nós precisamos regularizar a propriedade de um imóvel? Essa dúvida realmente é uma dúvida que normalmente os proprietários, os advogados possuem. E a realidade é que nós não temos no nosso ordenamento jurídico uma distinção muito fixa entre os institutos. A realidade é que a gente precisa avaliar o caso concreto, analisar quais são os elementos que nós temos aí vinculados a questões probatórias, para identificar qual procedimento é o mais adequado, o mais econômico para o cliente, custo-benefício, e qual vai trazer então os melhores resultados, né? Pensando na perspectiva que a ideia aqui é regularizar a propriedade do imóvel, a titularidade do imóvel. E acho que então é interessante, para a gente poder fazer essa ponderação, nós analisarmos então cada um dos institutos de forma separada. Primeira observação que é interessante nós destacarmos é que hoje nós podemos fazer tanto a adjudicação compulsória quanto o uso capião no formato judicial ou no formato extrajudicial. E quando eu falo formato extrajudicial, quero dizer que toda a tramitação dos procedimentos acontece diretamente no registro de imóveis, onde este imóvel está então registrado. Isso traz uma celeridade muito grande para o procedimento e é em regra, é muito econômico para as partes. A diferença entre uma e outra, então, vai estar vinculada, então, ao que eu tenho de documentação para poder comprovar esta propriedade desta pessoa, deste possuidor do imóvel. Quando eu falo, então, em adjudicação compulsória, o que é o cenário que está por trás? Eu tenho uma promessa de compra e venda, realizada entre comprador e vendedor. Eu preciso ter a comprovação de que este meu comprador pagou a integralidade do preço, ou seja, ele quitou este nosso preço. Eu preciso identificar, então, que houve uma resistência por parte do vendedor em outorgar a escritura pública, porque vejam bem, a gente assina a promessa de compra e venda e uma vez assinada a promessa de compra e venda, a gente precisa fazer a escritura pública, que é o contrato público, vamos dizer assim, e este contrato público precisa ser levado a registro para o registro de imóveis competente. E aí, com o registro da escritura pública, nós teremos então a transferência da propriedade do imóvel. Ou seja, vai ser pago o ITBI e aí nós temos a transferência, que é o imposto incidente, o imposto municipal, que incide na transação imobiliária e nós vamos ter então a transferência da propriedade do imóvel. Pois bem, quando eu tenho uma situação em que foi feito esse nosso contrato de compra e venda, e um detalhe, o contrato de compra e venda precisa ser firmado com uma cláusula dizendo que ele é irrevogável e irretratável, ou seja, não foi aberto às partes contratantes a possibilidade do exercício do direito ao arrependimento nessa contratação. Pois bem, tenho então esta nossa compra e venda, este contrato de compra e venda irrevogável e retratável. Tenho prova da resistência do vendedor em outorgar a escritura pública para este nosso comprador. Tenho prova da quitação, então, do pagamento do imposto incidente na transação, que é este imposto de transmissão de bens imóveis. Com estes elementos, eu tenho que demonstrar, então, se eu faço judicialmente, eu tenho que demonstrar para o juiz esta situação e o juiz, então, identificando que existiu a compra e venda, que existiu a quitação, que todos esses requisitos estão devidamente comprovados, o juiz vai ter então condições de fazer a outorga da escritura, ou seja, ele vai suprir, vai assinar pelo vendedor, assim como o oficial do registro de imóveis, se entender que está tudo devidamente comprovado, ele vai fazer então o ato de registro. Um aspecto importante que a gente precisa comprovar também é a inexistência de litígio entre comprador e vendedor. Isso é muito importante, tanto no judicial quanto no extrajudicial. A gente precisa demonstrar que não existe nenhuma ação judicial entre as partes envolvendo alguma coisa vinculada a essa compra e venda, né? Ou seja, não existe uma briga entre as partes vinculadas a esse negócio. Então, vocês entendem que o que aconteceu foi, ocorreu uma compra e venda e nós não tivemos, por alguma razão, a realização da escritura pública. Então, esse é o cenário que envolve a adjudicação compulsória. Se eu tenho estes requisitos,
Pois bem, eu vou lá, ingresso, faço essa prova, seja judicial, seja extrajudicialmente, e o juiz ou o registrador vai então realizar o registro do ato. O juiz determina e o registrador já realiza diretamente na matrícula do imóvel. Isso é uma situação. Agora, em relação ao uso capião, pessoal, o que a gente tem para uso capião? Uso capião, a natureza dela é o que? Prescrição aquisitiva. E o que isso quer dizer? Eu, possuidor, utilizo o imóvel de forma mansa, pacífica, ininterrupta, ou seja, sem a oposição do meu proprietário de registro. Eu entrei no imóvel e comecei a utilizar este imóvel como se dona eu fosse. A posse que a gente chama aqui é uma posse com ânimos de dono, com vontade de dono. Então eu comecei a usar este imóvel, eu pago a conta de luz, eu pago a conta de água, eu pago o condomínio, eu faço reforma no imóvel, eu tenho toda a utilização, as pessoas, os vizinhos me veem como proprietário do imóvel. Eu exerço a atividade da posse como se fosse proprietário. Não tenho com este proprietário registral nenhum tipo de relação jurídica, como por exemplo uma locação, um comodato. Vejam, o que eu estou exercendo é, eu entrei no imóvel, fiquei no imóvel, estou utilizando este imóvel como se meu fosse e o proprietário não se opôs. E aí nós vamos ter, pessoal, o que? O transcurso, a decorrência do lapso temporal. E a legislação nos traz, então, várias formas de uso capião e cada uma delas vai estar identificando um tempo específico e depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando de cada uma delas de forma mais detida, porque os requisitos probatórios para cada espécie de uso capião são um pouco mais robustos. A gente sai de uma forma bem robusta para uma forma menos robusta. Começamos ali no prazo de 5 anos, que tem duas modalidades ali, e chegamos no prazo máximo de 15 anos, que é o que nós temos hoje. Se tu consegue comprovar uma posse de 15 anos ininterrupta, mansa, pacífica sobre o imóvel, nós temos aqui a uso capião extraordinária, e essa é a que precisa de menos prova. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho, então, a uso capião, eu tenho a prova desse tempo de posse sobre o imóvel, isso faz com que o tempo decorrido transmita ao possuidor os direitos vinculados, então, à propriedade. E isso quer dizer o quê? Vamos explicar melhor. Eu estou exercendo a posse durante esse período exigido pela espécie escolhida de uso capião. E aí, o que vai acontecer? No momento em que o proprietário vier a se opor e buscar reivindicar essa propriedade, a posse, né? Através da propriedade reivindicar a posse, o que vai acontecer? Eu vou chegar para ele e vou opor uma exceção, ou seja, uma defesa, dizendo, olha, eu já implementei os requisitos da uso capião. Logo, eu preciso só que o juiz ou o oficial do registro de imóveis declare uma situação que já se concretizou no tempo, entendem? Então, a questão da uso capião, a gente vai ter um reconhecimento, a sentença judicial ou a ação do registrador concedendo a uso capião vai ser um mero reconhecimento de uma situação fática que já está consolidada no tempo. E aqui, pessoal, então, o que vai ser a diferença basicamente em relação à questão de procedimentos? Aqui nós vamos ter que ter o pagamento do ITBI, correto? Aqui na uso capião, gente, a gente trabalha com uma aquisição originária de propriedade. No momento em que o juiz ou o registrador reconhece que ocorreu, os requisitos foram implementados, os requisitos da uso capião, ele vai, via de regra, abrir uma matrícula nova. Tem situações em que nós não temos abertura de matrícula, tá? Mas, regra geral, a gente vai abrir uma matrícula nova e, neste contexto, não temos aqui que trabalhar com pagamento de imposto. Então, por isso que muitas vezes as pessoas optam pela uso capião justamente em relação a essa questão procedimental. Mas, por exemplo, eu tive um caso que eu atendi há um tempo atrás, que nós tínhamos o pagamento da guia de TBI, mas... e aí, o que foi a situação? Se eu fosse fazer uso capião, eu teria que fazer a lavratura de uma ata notarial no cartório. E aí, pessoal, neste contexto, o que o meu cliente iria gastar fazendo esta ata notarial ia sair mais caro para ele. Então, eu fui lá, fiz o pedido extrajudicial de adjudicação compulsória e consegui o registro, então, da propriedade. Vejam que a gente precisa sempre analisar os requisitos que o cliente apresenta no caso concreto. Se eu pensar a regra geral, né, normalmente a gente não tem o pagamento desse ITBI. E aí acaba que, neste formato, no extrajudicial, a uso capião, tu precisa fazer a ata notarial, que é um dos requisitos exigidos, então, para uso capião extrajudicial.
e nós temos então uma regulamentação do CNJ falando ali certinho todos os requisitos que precisam ser cumpridos para que nós tenhamos então o registro da uso capião diretamente no formato extrajudicial. Aqui, exemplificando, né, pessoal, a gente precisa apresentar uma ata notarial, então falando desse tempo de posse, precisamos fazer todo o levantamento geográfico da região, com plantas, com estudos em relação à localização no terreno, dentro da quadra, etc. Precisamos então trazer essa prova robusta de tempo de posse para consolidar e para dar essa segurança e essa certeza para que seja então deferido o pedido junto ao registro de imóveis. E temos então num provimento do CNJ especificado direitinho todos os elementos que precisam ser demonstrados, precisam ser cumpridos para essa finalidade. Num outro vídeo que eu vou gravar só sobre o uso capião, eu vou especificar isso melhor para vocês. Mas em linhas gerais, pessoal, então fazendo esse cotejo entre um procedimento e outro, o que nós temos posto é que depende muito, a opção por um ou por outro vai depender muito dos elementos do caso concreto, de quais os requisitos que eu vou ter, observando os detalhes do caso concreto, e nós temos que ter atenção que a uso capião ela é sempre uma medida extraordinária, excepcional. Então, regra geral, se eu tenho como realizar o reconhecimento da propriedade através da adjudicação compulsória, eu devo utilizar a adjudicação compulsória. Se eu não tiver os elementos, se por alguma razão não for possível, aí eu recorro ao uso capião. Este é o pensamento mais adequado e é o que a gente mais vê defendido na doutrina sobre a matéria. Mas nós não temos, destaco, nós não temos uma vedação legal dizendo que pode ou que não pode fazer. Não, é uma questão que tem que ser feita análise a partir dos detalhes do caso concreto e dos elementos que a gente tem então do nosso cliente. Certo, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de fazer a inscrição no nosso canal e acompanhar as nossas postagens, ok? Muito obrigada e até nosso próximo encontro.